É chegada a hora, né, da nossa ministrante desta noite trazer a palavra. E com muita alegria queria chamar aqui a nossa irmã Dayana, né, para estar ministrando a palavra nesta noite para os nossos corações. Queria chamar a pastora Márcia para estar orando por ela, em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te apresentar a vida da Daiane no teu altar, Pai. Queremos declarar, Senhor, que o seu poder está sobre a vida dela, a tua unção, o teu mover, Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor visite a tua filha agora, que o Senhor venha tirar do coração dela todo medo, todo nervoso, toda ansiedade, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, te pedimos que o Senhor venha tocar na tua filha, que o Senhor venha tocar nos lábios da tua filha, que o Senhor venha dar palavras reveladas do teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar autoridade a ela em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha dar, meu Deus, palavras, Pai, que venham trazer bênção para a tua igreja, que venha alimentar o teu povo. Usa a tua filha neste lugar, usa a tua serva, Pai, no nome do Senhor Jesus, que todas as barreiras, que todos os impedimentos, meu Deus, que toda inquietação, tudo que não venha do Senhor caia por terra nesta hora, em nome de Jesus, porque nós repreendemos o mal neste lugar, em nome de Jesus, Pai. E te agradecemos, te louvamos pela vida da Daiane, te glorificamos, Pai, crendo que o Senhor é com ela e que o Senhor há de usar a tua filha neste lugar, que o Senhor dê da tua paz, que a tua paz, Senhor, venha fluir no íntimo da tua filha, que haja paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Toca na tua filha, em nome do Senhor Jesus, aquieta o coração da tua filha, usa em nome de Jesus, amém, amém, amém. Salve a igreja Paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler aqui em Mateus 7. Mateus 7, versículo 1 em diante, até o 5. Todos acharam o nome de Jesus? Vou ler em nome de Jesus. Não julgues para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Esse irmão pode se sentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz nessa noite que nós não julgues para que não sejais julgados. Que muitas das vezes as pessoas cometem assim, alguns erros, algumas falhas, e nós queremos julgar aquela pessoa. Só que aqui na palavra do Senhor diz que nós não temos que julgar. Não julgues para não ser julgado. Porque se você julgar aquele irmão, você dá direito para outras pessoas te julgarem também. Para outras pessoas te condenarem também. Então que a gente possa vigiar nisso. Não julgar a ninguém para que não sejamos julgados. Porque julgar a pessoa é fácil. A gente chegar, falar e julgar a pessoa. Mas quando a pessoa nos julga, é diferente. A gente se sente mal. Então, a gente tem que pensar no que a pessoa está sentindo para a gente não julgar aquelas pessoas. E no versículo 2, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que da mesma forma que você julgar o seu irmão, você também será julgado. Então, a gente tem que vigiar muito. Eu também, a igreja, nós todos, temos que vigiar muito para não julgar ninguém. Porque da forma que a gente julgar o nosso irmão também tem o direito de nos julgar. Nós também poderemos ser julgados naquilo que nós falamos. Porque muitas das vezes a gente fala as coisas que o nosso coração está tão cheio que a gente acaba falando coisas que não era para falar, coisas que não era para ser dita. A gente acaba dizendo e a gente acaba falando o que o nosso coração está cheio, a gente acaba botando para fora. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente ore pelo nosso irmão. Ajude o nosso irmão em oração. Se ele está errando muito, se ele está falhando muito, você tem que orar pela vida dele. Falar com o Senhor, meu irmão está errando nessa parte.
Meu irmão está fazendo assim algo e não está agradando a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos deles, que ele venha entender o que ele está fazendo, para que ele venha acertar. Que ele pare de errar, pare de fazer as coisas que não provêm de Ti, e que ele venha a passar a acertar. Que ele venha deixar de errar e começar a acertar, começar a fazer as coisas que o Senhor quer que ele faça. E no versículo 3, vou ler aqui. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio. Que a gente vê muito os erros do irmão, mas nossos erros mesmo a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar os nossos erros, as nossas falhas. Mas quando o irmão comete uma coisa, rapidamente a gente consegue enxergar. Mas a gente tem que consertar os nossos erros primeiro, consertar a nossa vida primeiro, para depois poder ajudar o irmão. Porque se a gente não tiver com a nossa vida certa, como que a gente vai conseguir ajudar outra pessoa? Se a gente estiver com uma ferida, como que a gente vai curar uma outra pessoa? Se a gente estiver em cativeiro, como a gente vai libertar aquela outra pessoa que está em cativeiro junto com você? Não tem como. Então você tem que se ajudar primeiro, para depois você querer ajudar o teu irmão, querer fazer alguma coisa pelo teu irmão. Você tem que se ajudar primeiro, para depois poder fazer algo pelo irmão. Porque não adianta você tentar ajudar e se você mesmo não consegue se ajudar. Como que você vai ajudar o próximo, se você não consegue se ajudar? Deus está chamando nossa atenção nessa hora, nessa noite. Nós devemos vigiar muito no que nós falamos, que uma simples palavra que a gente fala, a gente acaba julgando o irmão, a gente acaba ofendendo, a gente acaba condenando aquela pessoa, por uma palavra que seja, que sai da nossa boca. Que a gente possamos vigiar muito no que nós dizemos, no que nós falamos, para que não venhamos magoar ninguém, e nem entristecer o coração de ninguém. Vou ler aqui no versículo 4. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Como diz aqui no versículo 3. Como você vai ajudar o teu irmão se você ainda não conseguiu passar por aquela etapa, não conseguiu se curar, não conseguiu se libertar? Como que você vai ajudar o teu irmão? Você tem que se ajudar e depois ajudar o teu irmão. No versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse versículo 5, hipócrita quer dizer pessoa falsa e fingida. Só um momento. Quer dizer pessoa falsa e fingida. E aqui está falando para a gente tirar a primeira trave dos nossos olhos, enxergar primeiro os nossos erros. Tirando a trave do seu olho, você vai conseguir enxergar os teus erros e vai poder começar a acertar mais, errar menos e poder ajudar aquele que está ao seu lado, aquele que está muitas vezes caído, precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo, que você tirando a trave do teu olho, você conseguindo enxergar os seus problemas, você vai conseguir consertar os seus erros. E você vai poder ajudar o teu irmão a poder se fortalecer. Queria ler um pedacinho do negócio aqui. Quando a pessoa tem um problema, como você vai ajudar? Quer dizer, se você tem um problema, como você vai ajudar o seu irmão? Você tem que se fortalecer e depois ajudar o teu irmão, que você vai estar forte e vai conseguir ajudar ele, conseguir fortalecer ele, levantar ele. Eu queria abrir aqui em João 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Glória a Deus, igreja. Conseguindo entender a palavra de Deus nessa noite? Não repara não que eu estou um pouquinho nervosa, mas é assim mesmo. A cada dia a gente vai melhorando, a cada dia a gente vai rompendo as dificuldades e conseguindo fazer a vontade de Deus. João 8, do 1 ao 11. Jesus entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher
trouxeram à presença de uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles tentando-o para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Nessa passagem diz que os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher perante Jesus, para que Jesus julgasse essa mulher. Aí eles queriam, isso diziam eles tentando para terem de que acusar. Eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Eles trouxeram essa mulher para tentar acusar Jesus de alguma coisa, para ver o que ele ia falar, o que ele ia dizer sobre essa mulher. Porque eles também cometiam pecados, eles também cometiam erros e falhas. Só que eles queriam acusar aquela mulher por ter pecado daquela forma. Porque aqui diz que na lei de Moisés, que tais mulheres cometessem essas coisas, elas teriam que ser apedrejadas. Aqui na palavra do Senhor diz assim. Só que no versículo 7 diz assim: Como se estivesse na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus falou para eles naquela hora que aqueles que não tivessem pecado, que atirassem a primeira pedra. Mas todos ali tinham pecado. Então ninguém atirou a pedra naquela mulher. Eles simplesmente jogaram as pedras no chão, viraram as costas e foram embora, porque eles não tinham como apedrejar ela. Jesus falando com eles assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas estava todo mundo em pecado ali e ninguém atirou a pedra naquela mulher. Eles jogaram a pedra no chão, se retiraram. E aqui no versículo 9 diz assim: Mas ouvindo eles essa pergunta e acusados pela própria consciência. Aqui no versículo 9 diz que eles foram acusados pela própria consciência deles. Ninguém precisou acusar eles dos pecados, dos erros, das falhas deles. A própria consciência deles acusaram eles do pecado dele. E assim conosco também. Nossa consciência nos acusa do nosso pecado. A cada dia que nós pecamos, a cada dia que nós erramos, dentro da nossa cabeça fala: você está errado, você fez isso, você fez aquilo, e você está errado. Você tem que se consertar e pedir perdão ao Senhor. A nossa consciência fala isso conosco. Quando a gente peca, quando a gente erra, ela fala conosco. Que nós venhamos dar mais atenção às coisas de Deus, se focar mais nas coisas de Deus. Que aqui eles queriam acusar aquela mulher. Aconteceu um fato comigo, que uma pessoa veio falar de outra pessoa comigo. Aí eu ouvi o que aquela pessoa tinha falado daquela pessoa, e quando eu vim no culto, essa pessoa estava aqui na frente. Aí na minha cabeça já veio logo a acusação. Porque quando eu vi aquela pessoa, eu lembrei do que tinham falado comigo. Aí eu olhei para aquela pessoa e já tive aquele olhar de acusação. Que nós não venhamos se importar com o que as pessoas falam. A gente tem que fazer assim, entrar no ouvido e sair no outro. Não ligar para o que aquela pessoa está falando. Se está falando mal, se está falando bem, a gente não ligar. Deixar aquilo passar, fingir que você não escutou, não deixar aquilo entrar no seu coração. Porque quando entra no seu coração, você fica acusando, você fica condenando aquela pessoa na sua mente.
Quando você vê aquela pessoa, você já lembra do erro, do pecado que aquela pessoa cometeu. E nós não podemos ser assim. Olhar para a pessoa e já apontar ela pelos erros dela, pelo pecado que ela cometeu. Nós também somos falhos, somos sujeitos a errar, somos sujeitos a cair. Então, que nós possamos vigiar muito e não julgar as pessoas. Aí, na minha mente, veio aquele pensamento naquele momento, e eu pensei assim, um pensamento de acusação, acusando aquela pessoa pelo que eu escutei. Só que Deus não se agradou daquilo que eu pensei. Então, eu pedi perdão ao Senhor e pedi a Deus para que tirasse do meu coração. É melhor a gente não dar ouvido a certas coisas do que ouvir e guardar no nosso coração, depois de ficar com pensamentos ruins sobre aquelas pessoas. Que a gente não devemos fazer isso, não devemos julgar ninguém, devemos orar pelas pessoas para que elas venham se fortalecer e ajudá-las em oração. Em nome de Jesus. Vou voltar aqui no Mateus 7. Mateus 7, 12. Tudo quando, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aí eu vou ler um pedacinho aqui. O que você fizer para o seu próximo, ele fará por você também. Temos que fazer o bem. Tudo aquilo que você fizer para o seu próximo, ele vai fazer por você também. Se você fizer coisas boas, ele vai fazer coisas boas para você. Mas se você fizer coisas ruins, ele também fará coisas ruins para você. Então, que nós possamos vigiar muito e fazer sempre o bem. Fazer sempre o bem e não fazer coisas ruins, para que o Senhor não venha se desagradar da gente. Eu queria ler algo aqui que eu escrevi. Se você aponta o erro da outra pessoa, faz pior do que ela. Está sendo hipócrita e precisa de se consertar. Porque se você estiver apontando a pessoa pelos erros dela, e se você faz coisa pior do que aquela pessoa, você não tem direito nenhum de acusar. Mesmo se você não fizer algo pior do que aquela pessoa, você não tem direito de acusar aquela pessoa. Aqui eu estava estudando a palavra do Senhor, aí escrevi algumas coisas que eu achei interessante, que o Espírito Santo apareceu no meu coração, de escrever e estar falando aqui nessa noite. Então, que nós devemos nos consertar e não apontar os irmãos pelos erros, pelas falhas, que assim que, como o irmão cai, tipo assim, o irmão cai, você também está sujeito a cair. E quando o irmão levantar, você tem que dar a glória a Deus, glorificar o Senhor por ele ter levantado e não querer acusar ele. Eu vou ler outra aqui de novo. Temos que olhar nós mesmos antes de julgar as pessoas, porque podemos acabar nos condenando. Aqui fala que nós temos que olhar para nós mesmos, nos julgar para não julgar as pessoas. Porque se a gente ficar olhando as pessoas, julgando as pessoas, nós estamos nos condenando. Nós próprios estamos nos condenando. Faça tudo em amor. Quem ama não quer julgar seu irmão, mas ajudá-lo. Faça tudo em amor. Quem ama não quer julgar seu irmão, mas ajudá-lo. Aqui está dizendo que é para a gente fazer tudo em amor. Se a gente realmente ama o nosso irmão, se a gente realmente quer o bem do nosso irmão, nós não temos que julgar o nosso irmão. Temos sim que ajudar ele em oração. Ajudar ele em oração para que ele venha se levantar, venha se fortalecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Mateus 15, 11 diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. A palavra do Senhor diz que o que nos contamina não é o que entra, é o que sai do nosso coração, o que sai da nossa boca. O que a gente fala, o que a gente profere, é isso que nos contamina. Nós possamos vigiar em tudo, para que a gente não venha nos contaminar, não venha falar as coisas para não nos contaminar. Provérbios 16 ao 19, Provérbios 16. No Provérbios 16 ao 19, fala das coisas que aborrece ao Senhor. 6 coisas que aborrece ao Senhor, mas a 7ª alma do Senhor abomina. Quer dizer assim. Fala 6
6 coisas que aborrece ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Testemunho falso que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos é o que o Senhor abomina. Que se você ficar falando do seu irmão, falar um pouquinho aqui do seu irmão, um pouquinho ali, vai semeando contendas entre os irmãos. Você fala um pouquinho do seu irmão aqui, aí fala um pouquinho ali, aí daqui a pouco já gerou uma contenda grande. E Deus não quer que nós façamos isso. Porque a palavra do Senhor diz que isso aborrece ao Senhor, semear contendas entre os irmãos, ficar falando mal dos irmãos. Isso não agrada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou ler outra aqui. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E quem somos nós para duvidarmos? Muitas das vezes a gente duvida que Deus está usando aquela pessoa, que Deus está fazendo algo na vida daquela pessoa. Só que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus pode usar tanto um mendigo lá fora, como usar uma criança, como usar um jovem, um adolescente, do jeito que Ele quer. A pessoa pode estar com erro, pode estar com falha, mas se Deus quiser, Ele usa a si mesmo. Ele usa quem Ele quiser. Que nós não venhamos julgar as pessoas sendo usadas por Deus, nós devemos acreditar no que Deus está falando sobre aquela pessoa. Que Deus usa quem Ele quer. Vou ler outra aqui. Nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego não é amor. Se nós somos realmente cristãos, não temos que julgar ninguém. Temos que amar e ter um amor cego, para não julgar o outro. O que é um amor cego? Se você tem um amor cego, você não vai ficar sempre enxergando os erros do seu irmão. Se você tem um amor cego, você não vai sempre estar vendo o erro do teu irmão. Você vai estar vendo o teu irmão, mas não com olhar de julgar. Porque se você tiver um olho assim totalmente... Não tiver um olho, como eu disse aqui, cego, você vai sempre ficar vendo os erros do seu irmão, vai ficar sempre vendo que ele está errando e vai ficar sempre querendo julgar o irmão. Então, se você realmente ama o seu irmão, não fique olhando para os erros dele, para as falhas deles, mas que você venha ajudar ele, para que ele venha se fortalecer. Em nome de Jesus. Em vez de usarmos essa palavra no presente, eu julgo, nós julgamos, vamos usar no passado, que eu julgava, nós julgávamos. E agora perdoamos e não julgamos mais, porque é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Que nós, em vez de usarmos a palavra eu julgo no presente, vamos usar no passado, que eu julgava, agora eu não julgo mais. Nós julgávamos, agora nós não julgamos mais. E que a gente venha perdoar o irmão se ele comete alguma falha, algum erro com a gente. Em vez da gente ficar julgando o irmão por ele ter cometido aquele erro, a gente ora por ele e perdoa ele pelo erro que ele teve, pela falha que ele teve. E que assim a gente possamos ajudar um ao outro, perdoando e sempre estando juntos. Eu queria pedir os irmãos que abrissem em Tiago 4, Tiago 4, o 11 e o 12. Eu queria pedir alguém para ler, em nome de Jesus, quem puder ler. Tiago 4, 11 e o 12. Quem puder estar lendo, em nome de Jesus. Gostaria de pedir outra pessoa que abrisse em Romanos 2, do 1 ao 3. E outra pessoa que abrisse em Romanos 14, 13. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Queria pedir outra pessoa que abrisse em Lucas 6, 37 e 38. Alguém abriu em Tiago? Tiago 4, 11 e 12. Quem abriu pode estar lendo, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Romanos 2, do 1 ao 3. Alguém abriu? Quem abriu pode estar lendo o nome de Jesus. Amém. Essa palavra diz que ninguém escapará dos juízos de Deus. Todo aquele que julga, que gosta de julgar, que gosta de condenar as pessoas, ninguém está livre dos juízos de Deus. O juízo de Deus vai vir sobre cada um. Vai vir sobre cada um. Ninguém vai escapar dos juízos de Deus. Romanos 14, 13. Não nós julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Glória a Deus. Que a gente não venha ser tropeço para o nosso irmão. Que a gente venha ajudar ele e não afundar ele mais para baixo. Em nome de Jesus. Jorge, pode ler de novo Tiago 4. Tiago 4, 11 e 12. Glória a Deus. Palavra muito forte, né? Quem nós pensamos que somos para julgar as pessoas? Só quem tem o direito de nos julgar é Deus. Só Ele pode nos julgar. Amém? Lucas 6, 37 e 38. Alguém abriu? Não julguei, e não serei julgado. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltai o pranto. Dai e ser dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. Glória a Deus. Vou ler aqui Mateus 12. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frivola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras sereis justificado, e pelas tuas palavras sereis condenado. A palavra do Senhor diz que toda palavra que sai da nossa boca, no dia do juízo, nós teremos que prestar conta ao Senhor. Toda palavra que sai da nossa boca, nós temos que prestar contas ao Senhor. Então, nós temos que vigiar muito no que nós falamos, porque naquele grande dia nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Seja palavras boas, seja palavras ruins, teremos que prestar conta ao Senhor. E no versículo 37 diz, porque pelas tuas palavras sereis justificado, e pelas tuas palavras sereis condenado. Então, nós seremos justificados pelas nossas palavras boas. E as palavras ruins, nós seremos condenados. Então, que nós venhamos vigiar muito no que nós falamos.
para que nós não sejamos condenados e perder a nossa salvação por causa de umas palavras que saem da nossa boca. Porque pelas palavras, Deus irá nos condenar ou nos justificar. Então, nós venhamos vigiar no que nós falamos, para que não sejamos condenados e ser lançados no inferno. Jesus. Jesus, assim como essa mulher, ele também foi julgado. Não da forma dela, claro, mas ele foi julgado também. Só que ele foi julgado pelo amor à nossa vida, pelo amor à minha e à sua vida. Porque se ele não morresse na cruz para nos salvar, a gente não ia ter direito à vida eterna. A gente não ia ter direito a ir para o céu. Imagine, você passar a sua eternidade inteira no inferno. Seria coisa muito horrível. Só que Jesus, ele não quis isso para a gente. Ele foi julgado, bateram nele, fizeram tudo de ruim nele. Só que ele, mesmo assim, ele continuou firme. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu pelo pecado de cada um que está aqui nessa noite. Ele morreu para nos salvar, para que a gente tivesse a chance de ir para o céu. Ele morreu, teve uma morte de cruz, todos sabemos que foi uma morte muito triste, foi muito difícil. Só que ele foi fiel até o fim, que a gente vinha ser fiel até o fim também. E parar de julgar o nosso irmão, parar de apontar o nosso irmão, parar de ficar falando mal do irmão, parar de condenar o irmão. Assim como Deus está falando comigo, Ele está falando com cada um aqui nessa noite. Nós viemos vigiar e não ficar falando do irmão, ficar julgando o irmão. Nós possamos vigiar cada dia e fazer a vontade de Deus. Que nós viemos aqui com um propósito, um ajudar o outro, um servir ao outro. Quando um está fraco, que o outro venha fortalecer, que o outro dê o ombro amigo, para poder aquela pessoa se fortalecer. Se você vê que aquela pessoa está muito fraquinha, não está tendo força para caminhar, que você vá procurar aquela pessoa, fazer uma oração e ajudar aquela pessoa para que ela venha se fortalecer. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo nessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido e que Deus venha ministrar no coração de cada um, que a gente venha vigiar mais, orar mais, ajudar mais o irmão, para que ninguém venha perder a salvação. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e transmissões ao vivo.